Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje é a vez dos comentários. Nem sempre a gente consegue responder a dúvida de cada um ali no formato de texto, então é muito mais fácil para a gente poder gravar os comentários, fazer esses comentários, que ajudam muito outros colegas a terem dúvidas. Às vezes a gente fala algum assunto, desenvolve algum assunto, e a pessoa não consegue formular algumas dúvidas sobre aquele assunto. E quando alguém consegue formular essas dúvidas, ampliar a discussão e comenta aqui, isso ajuda todos os outros, né, que seguem o canal, que assistem os vídeos, a pensarem aí um pouco sobre essa dúvida, se é pertinente, se não é, e sobre como responder. E eu quero agradecer também as pessoas que respondem, né? Muitas vezes outras pessoas que estão aqui na aba comunidade, por exemplo, vão lá, respondem, ajudam os outros colegas e colegas a pensarem mais sobre o tema. Então, antes de começar, eu quero falar do nosso curso básico de Engenharia Clínica, que está na plataforma Hotmart. É só você colocar curso básico de Engenharia Clínica Hotmart, você acessa ele. É um curso para começo de conversa, para todos aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre a perspectiva da atuação dos profissionais da engenharia dentro do ambiente hospitalar ou na área da saúde. E antes de começar, bora rodar a vinheta e agradecer as empresas que têm apoiado o canal, os colegas que têm apoiado o canal. Então, vamos lá. Começando aqui com a primeira dúvida do William Vitorino dos Santos. Boa tarde, professor. Pode conectar o ventilador mecânico no fluxômetro anexado ao cilindro? Se não, devido qual motivo? Bom, William, é o seguinte, você não consegue conectar ele direto no fluxômetro, principalmente por uma razão, né? O fluxômetro ele tem um limite de fluxo. Claro que vai depender do fluxômetro. Ele tem um limite de fluxo e a maioria deles não compensa a pressão da rede para o valor que ele está calibrado. Quando você olha no equipamento, no ventilador pulmonar, na parte traseira, ali, como na elétrica, né, tem a faixa de pressão de operação dele. Então, vai dizer lá que trabalha de 2,6 bar até 6,5, enfim. Então, em termos de pressão, você até tem esse valor, pode ter esse valor de pressão através do fluxômetro. Por exemplo, se o fluxômetro está regular, está colocado em uma válvula reguladora de pressão, daquelas constantes que vai abaixar a pressão, por exemplo, de 200 para 3,5, você vai garantir 3,5 ali na entrada. Você pode até ter esse valor de 3,5. E aí você precisa de saber se o fluxo, né? Porque associado a esse valor de pressão mínima e máxima, alguns deles, quando não trazem na parte traseira, trazem no manual. Eles vão exigir um pico de fluxo em litros por segundo ou litros por minuto, e aí você tem que ver se o fluxômetro dá conta disso, né? O que importa é que ele foi calibrado para trabalhar com 3,5 e entregar um fluxo de até 15 litros por minuto. A gente sabe que se você abrir ele ao máximo, ele vai dar um fluxo maior ainda do que 15 litros por minuto. Então, assim, se você não tiver condição nenhuma e precisar ligar o aparelho, você pode tentar jogar com esses fatores, né? Aumentar o fluxo ou aumentar na reguladora de pressão, a pressão de saída, né, da válvula reguladora para alimentar o fluxômetro e aí você garantir um fluxo maior. Em princípio, a gente não precisaria de usar isso, porque você alimentando o ventilador com aquela pressão que está ali no range, na faixa de pressão que ele admite para trabalhar, existe uma outra reguladora que faz um papel de um transformador, como se fosse um transformador para elétrico, ele vai rebaixar a pressão e garantir o fluxo requerido para o circuito pneumático funcionar. Então, não é comum isso acontecer, eu nunca vi isso na prática e nem também uma justificativa para isso acontecer. Se acontecer, você vai ter que testar. E aí, se for necessário, se não tiver outra opção, não tiver outra forma de você fazer o que o fabricante recomenda, e for muito necessário, é uma opção a ser testada, né? Você pode ver que nenhum fabricante recomenda esse tipo de atividade. Então, ele vai te dizer a faixa de pressão e o pico de fluxo que você tem, que essa rede, esse suprimento tem que oferecer para o ventilador,
para ele poder trabalhar corretamente. Se você mandar aí o nome do ventilador ou tiver mais dado aí, comenta que a gente vai atrás e podemos expandir essa discussão, beleza? Então vamos aqui para o próximo. Valeu, William. Brigadão mesmo, viu? Rogério Lopes, a gente fez um vídeo, oxigênio não pega fogo. Por quê? Porque ele não é combustível, né? Quem pega fogo é o combustível e o oxigênio é o comburente, é o agente oxidante, é aquele que vai alimentar a reação química que é o fogo. O fogo é uma reação química. Então, acho que o Rogério entendeu, ficou claro. Muito obrigado por comentar. Aliás, pessoal, muitas vezes você vai comentar e não consegue. Por quê? Você tem que ter uma conta no YouTube. É muito simples. Você tem um e-mail, vai lá, cadastra a sua conta, logo aí você pode comentar, pode dar like, pode fazer o que você quiser aí na plataforma. Se você não tem, você fica um pouco limitado para participar dos comentários. Então, valeu, Rogério. Agora espalhe aí para a turma aí, ensina a turma para a gente focar em outros riscos do oxigênio, como, por exemplo, pressões altas nos cilindros. Bora para o próximo. Roger Melo. Boa noite, tenho interesse em fazer o curso de manutenção em autoclave. Já sou atuante na área e gostaria de adquirir mais conhecimentos específicos. Roger, é o seguinte, a gente tinha esse curso, talvez a gente volte a fazer, mas a gente depende de uma máquina. Então, às vezes, a gente faz um curso no hospital, aí é mais fácil você fazer na máquina do hospital. Faz a parte teórica, conceitual e depois vai para a máquina do hospital. Mas a gente está sem máquina. Aliás, se alguém quiser doar uma máquina para nós aí, uma de 100 litros aí, que talvez a gente consiga colocar aqui em cima, que eu estou no primeiro andar. Então, um pouquinho mais complicado. Mas a boa notícia é que nós vamos fazer o curso de esterilização, não é de manutenção de autoclave. Lógico que a gente vai falar de autoclave, mas os conceitos principais vão estar focados na esterilização. O que a máquina deve fazer? Todos os detalhes. Então, vai ter a parte biológica, que é de extrema importância, para a gente saber o que está fazendo na máquina, o que a máquina tem que fazer. Qual que é o princípio de funcionamento, como que ele inativa o micro-organismo. Tudo isso a gente vai fazer no curso básico de esterilização, que vai ser um pré-requisito para o próximo, que é o curso básico de manutenção de autoclave de mesa. A Ubermed, que é uma empresa lá de Joinville, mandou uma autoclave para a gente fazer esse tipo de curso, mas nós estamos bastante atrasados com relação a isso, mas nós vamos fazer. E depois o terceiro curso, aí sim, manutenção de autoclaves, câmara horizontal, autoclave de grande porte. Então nós vamos fazer isso em 3 pedaços. O que eu quero pedir para você é mandar um e-mail para escola@engenhariaclinica.com, que a gente vai poder te avisar quando esse curso estiver pronto, ok? Então é isso aí, Roger. Obrigado pelo interesse. Autoclave não é difícil. Se você já atua na área, enquanto a gente não tem um curso, vai correndo por fora aí, procura entender o que é valor D, valor Z, valor F0, né? E valor a zero, enfim, para você entender a diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização. Aliás, a gente tem um vídeo aqui que a gente fala sobre fomites e tem um outro que a gente fala sobre áreas e artigos hospitalares. Lá na playlist Controle de Infecção Hospitalar, eu já te recomendo você esgotar aqueles vídeos lá, faz seu caderno, faz seu resumo, vai aprendendo, comenta como você está fazendo, que a gente vai responder, beleza? Então, Roger, brigadão aí pelo apoio que você dá, comentando, trazendo aí suas dúvidas, para que todos possam ter proveito com relação a isso. E aí nós fizemos esse vídeo que é educação de técnicos, né? Os técnicos, a gente não vive sem ele, não tem jeito. Sou técnico em mecânica e atuo na área há 6 anos. Então, assim, o Roger, né? De novo aqui, Roger. O Roger está há 6 anos na área, como técnico em mecânica. Os técnicos em mecânica, em geral, devem dominar não só a mecânica, como a elétrica. Então, eles têm uma facilidade maior com eletromecânica e tem vários equipamentos e dispositivos médicos que trabalham com princípios eletromecânicos. Então, Roger, sucesso para você. Espero aí que você cada vez mais se profissionalize nessa área, pega seus conhecimentos de mecânica, em ventilação pulmonar mecânica, por exemplo, aparelho de anestesia, a parte de biomecânica, instrumentais cirúrgicos, né? Tudo isso rola uma mecânica ferrada, vamos dizer assim. A própria cirurgia robótica envolve uma noção de mecânica muito grande, né? Então tem um campo enorme aí para você explorar e eu desejo o maior sucesso para você e para os clientes que você atende também.
Vamos para a próxima aqui. Essa é do Douglas José Araújo de Castro. Foi feito sobre um vídeo que a gente falou sobre como funciona a válvula reguladora de pressão. Eu acho interessante esse vídeo, por isso que eu fiz, né? Que as pessoas conheçam, porque as pessoas às vezes pensam que a válvula reguladora de pressão está ali uma coisa estática, parada, mas lá dentro ela está movimentando, abrindo e fechando o fluxo para poder regular a pressão no valor desejado. Funciona como um transformador para a elétrica, né? Então ele diz aqui, sou bacharel em Ciências e Tecnologia, estudo engenharia elétrica na Federal do Maranhão, segundo ciclo, tem engenharia biomédica lá. Pretendo muito atuar na engenharia biomédica. Acho que devo procurar uma nova graduação em engenharia biomédica ou consigo atuar no mercado tranquilamente com as especializações futuras depois de se formar, né, em engenheiro eletricista. Bom, até onde eu sei, Douglas, o CREA, né, o conselho nosso, ele tem grandes guarda-chuvas, né, lá para engenharia civil, para química, para mecânica, para elétrica. E a engenharia biomédica, ela está dentro do guarda-chuva da elétrica. A gente tem um colega que militou bastante tempo no CREA, e ele falava que você não pode negar ao engenheiro eletricista o exercício da engenharia biomédica, mas sim você pode negar ao engenheiro biomédico o exercício da engenharia elétrica. Então, partindo desse ponto de vista, não haveria impedimentos, e não há impedimento nenhum de você, de nenhuma outra profissão, atuar nessa área. Você tem que usar aquele conhecimento que você teve na escola para fazer o seu trabalho. Fala assim, o cara não estudou, fez engenharia civil, não estudou construção de pontes, possivelmente ele não vai poder construir uma ponte. Então, o que você estuda na elétrica e o que você estudou em ciência e tecnologia, né, isso vai te dar uma base técnica, conhecimentos teóricos e práticos de engenharia, né, como diz ali uma das definições de engenharia clínica, eu não vejo impedimento nenhum. Aliás, tem uma grande maioria de engenheiros eletricistas atuando nessa área. Engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos são mais comuns, aí muito mais os eletricistas, é muito mais comum. Então, eu acho assim que a especialização pode te ajudar, com certeza vai te ajudar, porque assim, quando você estuda engenharia biomédica, você dá uma aprofundada dentro das questões biomédicas, né? Então, anatomia, fisiologia, como é que é o circuito hidráulico, né, da circulação, a biomecânica do aparelho locomotor, os equipamentos de diagnóstico, como é que você faz o diagnóstico, como é que o equipamento é construído, por exemplo, para contar células. Então, em geral, você vai trabalhar com tensões mais baixas, né, milivolt, microvolt, com pressões mais baixas, milímetros de mercúrio, por exemplo, centímetros de coluna d'água no ventilador pulmonar, mas é uma mesma engenharia. A diferença é que o engenheiro biomédico ele estuda mais especificamente isso. E com o passar do tempo, né, com o crescimento, quanto mais engenheiros biomédicos vêm entrando no mercado, a população vai conhecendo, o mercado vai conhecendo a diferença de um profissional para o outro, tem uma tendência de que o mercado dê preferência para o engenheiro biomédico. Então, assim, eu já dei muitos estágios aqui na minha empresa, no começo da minha atividade como empresarial, né, que foi em 1991, e quando começou, a gente contratou o primeiro tecnólogo em sistema biomédico, a diferença é da água para o vinho, né? Então, você tinha que ensinar um tanto de coisa para um tecnólogo comum, quando veio o tecnólogo em sistema biomédico, a coisa muda da água para o vinho, a resposta é assim, né? A pessoa já sabe, ela só aprofunda um conhecimento que ela já tem. E a mesma coisa com o engenheiro biomédico. Eu tenho encontrado vários engenheiros biomédicos em diferentes posições, desde a área comercial, na área de manutenção, na área de aplicação do produto, na área, vamos dizer assim, da engenharia nos serviços públicos. Então, primeiro, né, tenha certeza que faça uma boa engenharia. A melhor coisa é ser um bom engenheiro. E aí depois você vai aprofundando. Eu acredito que a especialização vai ajudar bastante. Recomendo também a engenharia de segurança do trabalho, numa carreira de 30, 40 anos que você vai ter, que você tenha esses conhecimentos e ponha eles em práticas. E não esqueça, você está no segundo ciclo, um pezinho na escola, um pezinho no mercado. É a melhor forma de você fazer a transição da escola para o mercado. Eu sempre falo que o aluno fica na escola aprendendo a atender exigências da escola, quando chega no mercado, as exigências são diferentes, então tem uma
adaptação que nem sempre todo mundo faz essa adaptação rapidamente. Então, a melhor forma é ir para o mercado. Beleza, Douglas? Qualquer dúvida adicional, manda aí que a gente traz para discussão. Aqui, bom, não está aparecendo o nome aqui, mas é o Everaldo Maciel. Sou engenheiro biomédico recém-formado, pouco mais de um ano, pela Universidade Federal do Pernambuco, mas tenho formação em engenharia eletrônica também. Não queria sair do estado, tampouco do interior, onde tenho família, mas também não queria ganhar pouco, belo dilema. A solução que encontrei foi trabalhar com desenvolvimento de protótipos embarcados nas horas vagas, mirando sempre no meu nicho, dispositivos eletromédicos e em tempo integral com manutenção de equipamento médico hospitalar e odontológico. Não é fácil trabalhar diretamente com manutenção de equipamento médico hospitalar e odontológico. Desculpa, não é fácil trabalhar diretamente com manutenção e gerência, sendo recém-formado, pois a universidade não nos prepara para isso. Tudo é muito teórico e as disciplinas práticas sempre têm certa previsibilidade na zona de conforto. Um ambiente profissional na área de manutenção hospitalar exige muita experiência, tentativa e erro e memória muscular para sanar os problemas com agilidade. Mas, graças a Deus, tem um ótimo técnico à disposição, que apesar de não ter qualquer formação em engenharia, é um poço de conhecimento na área. Com ele, dentro de um ano, assimilei um conhecimento maior que o produto das minhas 2 graduações em engenharia ao quadrado. Por isso, digo sempre, o melhor tipo de carga horária extracurricular na engenharia biomédica é aquela que faz você soltar o mouse e teclado para pegar o alicate e a chave de fenda. Veraldo, é o seguinte, eu acho assim que é difícil você dizer que é o técnico que está te salvando se você já cursou uma engenharia eletrônica e está cursando ainda já cursou a engenharia biomédica. Estou entendendo que você fez o técnico mais 2 engenharias. Eu, como engenheiro, acredito que o que a gente estuda, principalmente com os cálculos, as físicas, as matemáticas, né, tudo isso mexe muito com a cabeça da gente e prepara a gente para ser engenheiro. Eu acredito assim que a questão gerencial, né, isso é uma questão que vai evoluindo em qualquer profissão. Nem o médico, nem o enfermeiro, nem o biomédico, nem o farmacêutico, ele do dia para a noite ele vira um gestor de uma farmácia, ou gestor de uma UTI ou de um centro cirúrgico. Então isso é o tempo mesmo, né? Tem que aprender as regras do jogo e tudo mais. Por isso que eu recomendo de novo, né? É um pé na escola e um pé no mercado. Aquele que tem mais vocabulário de mercado, aquele que procurou desenvolver um conhecimento maior sobre o mercado, conhece as empresas, necessidade das empresas, se as empresas estão ampliando, se elas estão querendo vender mais, se elas estão querendo organizar uma manutenção para um produto novo que eles vão lançar. Tem todo um contexto que a prática, hoje em dia, né, que é muito mais fácil você acessar as empresas, elas estão todas aí na internet, né, você saber missão, visão, crença, valor, objetivo e meta, por exemplo, e aprender a fazer essas entregas. Então, eu acho que não é só o técnico que está ajudando. Como você fez 2 engenharias, com certeza elas estão te ajudando demais da conta. E a diferença e a vantagem, né, de fazer engenharia, se você quer jogar a bola para cima, por exemplo, você deve ter estudado funções periódicas, todo mundo estuda no colégio, mas quando você vai estudar engenharia elétrica, por exemplo, você estuda bastante. A gente, na mecânica, estuda também vibrações, funções periódicas, né, funções senoidais, cossenoidais. O corpo humano ele tem uma série de funções periódicas. O eletrocardiograma é periódico, a respiração é periódica, a marcha é periódica. Então, assim, estudar esses fenômenos biológicos, para quem fez engenharia, é muito mais fácil, né? Você entender o que o equipamento está fazendo do que somente com curso técnico. Veja bem, técnicos são indispensáveis. Um técnico bom não tem preço, né? Eu, graças a Deus, tenho minha vida toda, trabalhei com técnicos muito bons, aprendi muito com eles e continuo aprendendo com eles. É muito importante. Outra coisa que me chamou a atenção no seu comentário foi essa questão de não querer sair do estado nem do interior. Então não sai, amigão. Fica aí e manda bala. Manda bala porque tem vantagem de ficar no interior. E a vida é uma carreira. Então, para você ser conhecido, a vantagem de você trabalhar no interior é que é mais fácil, em princípio, de você se tornar um profissional mais conhecido. O pessoal entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E na carreira, né, em 10, 15, 20 anos de trabalho,
o interior acaba ficando grande, né? Você no interior você se desloca mais rápido, você não pega congestionamento, é mais fácil de você acessar as pessoas. Então tem vantagens e desvantagens. Uma outra coisa que você pode pensar é em trabalhar em conjunto com os representantes, porque um fabricante que tem a sede em São Paulo, muitas vezes para ele chegar no interior e atender uma autoclave, uma mesa, uma cadeira odontológica, um aspirador de secreção, ou um raio-x odontológico, por exemplo, tem um custo muito grande, né? Então ele precisa desses profissionais como você aí no interior. E são vocês que vão deixar o interior forte, né? Então fica por aí, não abaixa a guarda e avança, né? Porque dá certo com essa formação de engenheiro biomédico, engenheiro eletricista e técnico, ninguém segura, né, meu amigo? Então manda bala e procure se aprofundar, principalmente no princípio de funcionamento dos equipamentos. Aí você vai ver a grande vantagem de ser engenheiro biomédico e ser engenheiro eletrônico, na solução de problemas, no entendimento e na tomada de decisão. Tá? E para quem está estudando, tá? Não faz como muitos fazem. Fica ali na escola, aí depois que forma, pega o canudo, aí que vai se preocupar com o emprego e onde quer trabalhar. Em geral, dá mais trabalho. Beleza? Alisson Osório, engenheiro Lúcio, estou cursando engenharia civil, mas parece louco, vou fazer pós em engenharia clínica hospitalar. Esse mercado está expandindo bastante, não tenha dúvida, viu, Alisson? Eu costumo brincar, né, com os engenheiros civis e pergunto assim, por que engenheiro civil chama engenheiro civil? O mecânico chama mecânico porque ele trabalha com equipamentos eletromecânicos. O eletricista chama eletricista porque trabalha com eletricidade. E o civil? Quer dizer, todo engenheiro que não é militar é civil por princípio. Então, todos somos engenheiros civis. E eu acho muito importante a gente ter engenheiro civil dedicado à área hospitalar, porque temos poucos, são muitos. No passado, nos anos 80, assim, tinha bastante, principalmente serviço público, né, que você tinha concurso público e tal. Eu conheci vários colegas aí no serviço público lá no começo. E a questão de obra, por exemplo, em hospital, é tudo uma questão muito delicada, né? A melhor chance que você tem de fazer um hospital bom é quando você está construindo ele, quando você está projetando ele. Daí a importância dos engenheiros civis. Dificilmente tem um hospital hoje que não está fazendo uma ampliação, uma reforma. E tem um espaço, como você falou, tem um espaço gigantesco e eu acho que vale a pena, sim, você fazer a especialização e ir se especializando nos temas, partindo daqueles que você gosta mais, daqueles que você se sente mais à vontade. A chance de você conseguir fazer o que você gosta todos os dias aumenta bastante. Então, desejo bastante sucesso para você, Alisson. Cabe sim o engenheiro civil e não dá mole não. Vai para cima, que tem mais hospital doente do que gente preparada para cuidar deles. E tenha em mente, né, que o hospital é o maior equipamento médico que você vai ver na vida, né? Dentro dele cabem vários equipamentos. Então, ele tem a fonte de alimentação, ele tem circuito de ventilação, ele tem circuito de gases especiais, ele tem circuito de comunicação. Então, entenda, comece a ver o hospital como um grande equipamento de saúde, né? Sem hospital, não adianta ter equipamento médico. Então, precisa de ter uma estrutura organizada, mantida, e aí a engenharia civil chega lá desde o comecinho, né? Pega os projetos e bota a ordem na casa, chega primeiro e depois começa a chamar os especialistas para acabar de montar esse grande equipamento. Então, sucesso aí, Alisson, na especialização. De novo, não dá mole e vamos para cima. Esse vídeo, usina de oxigênio medicinal, o Canelo Brasil, melhor canal do YouTube. Fico muito agradecido com isso, Canelo. Esse vídeo é muito interessante porque ele dá alguns detalhes, né, para você entender como funciona um equipamento, uma PSA, um equipamento que veio para ficar, a pandemia mostrou que ele salva vidas, continua salvando vidas e vai salvar muito mais vida. Quem não deve estar gostando muito disso são os fabricantes de oxigênio tradicionais, né, porque isso acaba tirando um pouco da fatia do mercado deles, mas o que eu tenho observado em nível mundial é as plantas geradoras de oxigênio por alternância, por adsorção e alternância de pressão, é um caminho sem volta. Então, assiste o vídeo,
assistam outros vídeos sobre PSA na internet, que não é um equipamento difícil e você vai ajudar muita gente, não só especificando, ajudando na compra, na instalação, como na manutenção e operação de um gerador dessa natureza. Então, vamos para frente. Valeu, Canelo. Abraço. A gente tem lá na aba Comunidade, tem uma aba Comunidade, que ali a gente posta algumas informações e a gente pode fazer perguntas também. Então, colocamos lá um cilindro de 40 litros de volume interno, pressurizado a 150 bar, que é aproximadamente igual a 150 atmosferas, pode armazenar qual volume de oxigênio. Então, o Eliezer Lima mandou aqui 6.000 litros, está certinho, é só multiplicar 40 litros por 150, vai dar 6.000 litros, ou 6 metros cúbicos. E só lembrar que se você usa uma válvula reguladora de pressão fixa na pressão de saída com 3,5, vai ficar um residual ali que você não vai conseguir tirar do cilindro com essa válvula. Por isso que eu gosto muito daquela válvula com 2 manômetros, onde eu posso esgotar o oxigênio até com a pressão de 1 atmosfera. Atingindo 1 atmosfera, igual com a pressão de fora, o oxigênio não vai sair de dentro do cilindro. Mas está certinho mesmo, espalha para a turma aí, Eliezer, ensina para a turma, porque muitas vezes a enfermagem pergunta, né? Olha, eu tenho que transportar esse paciente até na tomografia para fazer uma tomo, ou tem que transportar de um hospital para outro, e pergunta se o oxigênio é suficiente ou não. Então, você sabendo quantos litros tem no cilindro, você pergunta o consumo que está sendo requerido para aquele paciente, divide pelo tempo, você vai ter quantos minutos aí. Por exemplo, se fosse um consumo de 10 litros por minuto, você teria 600 minutos de oxigênio para transportar o paciente. Então, agradecer de novo aí, Eliezer, e manda bala. Comentem aí também, galera. E curtam lá a aba Comunidade, saiba que ela existe, explora um pouco lá. Gisele e Cizinha. Esse é sobre o vídeo bate-papo com o mercado que a gente fez com o Jorge Herbert. Não tem esse R aqui, tá? Preciso de tirar, acho que eu já tirei, né? Jorge Herbert, sem o R depois do H. Ela está dizendo, oi, que bacana que você está compartilhando tudo com a gente. Espero que o seu cantinho cresça muito aqui. Então, Gisele, eu que agradeço, né? Agradeço também ao Jorge de novo. O Jorge é um grande engenheiro, um grande administrador. Trabalhei sobre o comando dele. E gostei bastante do jeito que ele trabalha, é um jeito muito parecido com o meu, de fazer as coisas também, né, de respeitar prazo de entrega, principalmente em obra, né, e agradecer bastante ao Jorge pelo apoio que ele está dando ao canal. Eu fiz uma proposta para ele, para a gente trabalhar aqui com uma questão administrativa, porque ele é engenheiro administrador, acho que vai dar tudo certo. Então, você deve estar vendo o Jorge aqui mais vezes no futuro próximo, ok? Obrigadão pelo comentário, Gisele, e vamos para o próximo. Bate-papo de novo, o Everton Ribeiro dizendo, muito bom, prof. Everton, queria mandar aí para você que a gente precisa de fazer aquele bate-papo com o mercado, né? Eu gostaria muito de ter você aqui falando não só sobre o técnico, como técnico que você é, e engenheiro que eu também sei que você é. Então, vai ser muito útil, né, para a gente poder comentar sobre as nossas dificuldades, o que pode ser melhorado e tal. E você dá a dica, né, de como foi sua transição aí da escola para esse mercado nosso, que é um mercado muito interessante. Então, valeu, Everton. Fico muito feliz de ver você por aqui. Um outro, né, bate-papo com o Jorge. Wilson Evangelista dos Santos, grande encontro de 2 mestres, parabéns pelo bate-papo. Eu que agradeço, viu, Wilson? Porque a gente faz dá um certo trabalho, né? Mas quando vocês comentam, dá um estímulo para a gente continuar mais, fazendo mais, levando mais conteúdo gratuito sobre engenharia para aqueles que querem, aqueles que não conhecem, né? E para aqueles que conhecem, para entenderem que dá para a gente fazer mais e melhor. E o objetivo do canal é esse, é ensinar aqui o que a gente aprendeu e trazer gente que esteja disposto a ensinar como o Jorge tem ensinado para nós aqui. Obrigado, Wilson. Ricardo Luiz Conte, muito interessante o conteúdo. Estou prevendo uma renovação diária em uma clínica com 3 consultórios e conseguir espaço para o motor insuflador. Mas para renovar é necessária exaustão também. Logo, minha dúvida é, um exaustor funcionaria jogando ar
para o espaço entre o gesso e a laje. Obrigado pela atenção. E sim, ô Ricardo, em princípio você não precisa. Se você está insuflando ar no ambiente e esse ambiente permite que uma parte desse ar saia do ambiente, você está fazendo renovação. Tem uma renovação, ela não é controlada, na verdade. O importante é fazer a renovação controlada. Então, ajudaria bastante. Você tem, por exemplo, se você quer fazer pressão positiva, imagina que você está jogando um volume fechado, hermeticamente, está fechado. Aí você abre uma entrada e joga ali 10 metros cúbicos por hora. O que vai acontecer? Se tiver tudo fechado, o sistema vai pressurizar e vai ficar parado, não vai entrar mais ar. Se você fizer um furo, um outro furo, dependendo do diâmetro dele, vai sair mais ou menos ar. Então a pressão, se não sai muito ar, a pressão vai continuar positiva, maior que a atmosférica, e aquela quantidade de ar que está saindo vai renovar o ar, porque se está saindo o ar por algum lugar, está entrando por outro lugar. Então ocorre uma renovação. O problema é garantir a quantidade de renovações. Por exemplo, tuberculose, transplante medula óssea, Covid, são 6 a 12 renovações de ar por hora. Então, o que você tem que fazer é combinar a quantidade que... Se você quer fazer pressão negativa, você tem que insuflar 10 e tirar 20. Aí você fica com déficit de pressão no ambiente e a pressão fica abaixo, menor que a atmosférica. Ou seja, tudo vai tender a entrar para esse ambiente. Então, no seu caso, você tem que garantir a taxa de renovação de ar, né? 10 renovações de ar por hora. A gente tem vários vídeos na nossa playlist de climatização que trata sobre isso. Recomendo que você vá lá, dá uma estudadinha para fazer isso quantitativamente, para você demonstrar quantitativamente quantas renovações de ar você está fazendo. Agora, essa prática de jogar o ar no espaço entre o gesso e a laje não é uma boa prática. E eu não recomendo, entendeu? Para você, eu acho que você teria que pensar aí numa solução técnica mais adequada do que isso. Porque, imagina, você está aspirando uma sala, um consultório odontológico, uma sala cirúrgica lá. Quem não sabe, é uma sala cirúrgica, aquele negócio lá. Está cheio de equipamento lá, de raio-x até lâmina de bisturi tem nesse ambiente. Então, aquele ar tem muito aerosol, né? Gera muito aerosol. Então, com o passar dos anos, né, entre o gesso e a laje, esse vai ficar um ambiente contaminado. Ele tende, né, a ficar um ambiente contaminado. Então, eu não recomendo fazer isso. O correto seria você dutar essa descarga. Eu sei que tem um monte de dificuldade. Eu já vi isso jogar no entreforro, né? Eu viajo muito em hotéis, né? Você pega o hotel mais antigo, eles fazem essas práticas. Você vai a alguns hospitais, a exaustão do banheiro é jogada no entreforro. Então, o entreforro fica um lugar contaminado e não tem como aceitar esse tipo de saída, de solução técnica. Então, não recomendo. Usar um exaustor, bacana. Você vai ter que ajustar o fluxo da entrada, o fluxo da saída, para você fazer pressão positiva ou negativa e garantir o número de trocas. Se tiver mais dúvida, volta no comentário, comenta aí que a gente ajuda. Estamos aqui para isso. Se o oxigênio não pega fogo, por que temos tantos incêndios, né? Porque o oxigênio no hospital, a concentração é muito alta, é muito puro, né? Então, é uma quantidade muito grande de oxigênio, um monte de combustível que tem na área hospitalar, qualquer fonte de calor coloca ele em ignição. Então, o Rogério aqui está agradecendo, né, as informações. Rogério, por favor, compartilhe isso com seus colegas, seus amigos, profissionais. Vamos militar mais sobre como a gente pode reduzir riscos de incêndio nos hospitais e acidentes com oxigênio. Valeu, Rogério. Obrigadão. Válvula reguladora de pressão, foi um vídeo que a gente fez, né? E os acessórios. Válvula reguladora de pressão de cilindro e de rede, fluxômetro, Y, comentários sobre os acessórios de rede. Boa noite. Como consigo fazer essa regulagem, calibragem entre o manômetro e o fluxômetro, considerando uma pequena rede de 5 metros de distância entre os mesmos? Bom, você dá distância, não resolve, você teria que dar a tubulação, mas a distância é muito pequena, tá, para a gente considerar isso. Outra coisa, regulagem está certo, a calibragem, né, calibrar no sentido mais rigoroso é comparar. Eu tenho um padrão aqui de 1 metro, aí eu venho com o que eu quero calibrar e comparo com esse 1 metro.
Se for idêntico a esse padrão, eu digo que esse outro metro está calibrado em relação a esse padrão. Então, seria regulagem o termo, né? Como você consegue fazer essa regulagem entre o manômetro e o fluxômetro? Você só vai conseguir fazer isso se você tiver aquela válvula reguladora com 2 manômetros. Lembra, um manômetro vai medir a pressão no cilindro, que é a pressão de alta, e a válvula, conforme você vai apertando, girando no sentido horário, você vai abrindo o fluxo, você vai regulando a pressão da saída, tá? Então, quando você tiver essa válvula, você vai ter que fazer isso, simplesmente ir apertando até a pressão de saída atingir a pressão requerida para o fluxômetro, que é de 3,5 atmosfera. Se você tem uma válvula que não tem o manômetro de baixa, ou a pressão de baixa, normalmente ela é selada o local onde teria o volante para eu fazer o ajuste, normalmente é selado, eles põem um selo do fabricante ali. Aí você teria que tirar, primeiro calibrar, né? Ver se para qualquer pressão de entrada, até 200 bar, por exemplo, 200 atmosfera, a pressão de saída é 3,5. Aí você vai calibrar, você vai colocar um manômetro calibrado na saída e tem que ser 3,5 a pressão regulada. Se não for, né, 3,5, aí você vai ter que fazer ajuste na válvula. Vai ter que tirar aquele selinho e mexer na tensão da mola que está dentro da válvula. É um pouco mais complicado, mas assiste o nosso vídeo sobre válvula reguladora de pressão, que você vai ter mais noção de como fazer essa regulagem se a pressão de saída da válvula reguladora de pressão com 1 manômetro não estiver entregando os 3,5 que é preciso para o fluxômetro. Beleza? Então é isso aí, Ismael. Brigadão aí e veja lá se não ficou claro, manda de novo que a gente tenta explicar no próximo vídeo sobre os comentários. Esse vídeo que eu falei, ó, como funciona uma válvula reguladora de pressão, é só você ver aí e entender melhor. Aí o engenheiro mecânico, aí, colega de profissão, também sou engenheiro mecânico, Flávio Moisés, manda aí homenagem mais que merecida. Eu não lembro muito bem do conteúdo das reguladoras de pressão, mas esse ano eu fui homenageado pelo American College of Clinical Engineering e também pelo Every Breath Counts Coalition, que está jogando luz aí na nossa profissão no mundo todo. Recomendo vocês procurarem conhecer o Every Breath Counts e seguir o pessoal lá no Twitter. Aliás, eu acho que a gente deve estar mais presente no Twitter. A gente não está tão presente no Twitter assim. A gente está mais no Instagram, no Facebook, LinkedIn, mas no YouTube também, mas o Twitter é um ambiente mais interessante também. E procura lá Every Breath Counts, de uma bastante dedicada aí nas questões de saúde em nível global, né? Principalmente com relação ao oxigênio. Obrigado então, Flávio. Um abraço. Mateus SD, tem cada válvula que não presta. Fazem até reprovar o teste inicial de aparelhos de anestesia e ventiladores pulmonares. Pois é, né, Mateus? É o que eu falo. A gente está calibrando, por exemplo, eu não vejo sentido em calibrar um eletrocardiógrafo hoje, tá? Porque aquilo lá virou um sistema tão preciso que dificilmente você vai conseguir calibrar. Você pegar um ECG3, ECG6 da Funbec, aquele com a pena ainda térmica, né? Ali sim, você tem que calibrar, tem que fazer ajuste, o amortecimento da onda, a amplitude do sinal. Então, tem essa calibração. Mas dificilmente, né? Eu até desafio os colegas meus aí que fazem calibração, mostrar equipamentos que estão descalibrados. Existe, né? Mas nada que você não possa de fazer uma calibração mais inteligente e usar esse dinheiro da calibração em necessidades maiores, como essa que você está colocando aqui, que vai ter em cada válvula, meu. Então, assim, melhor forma de resolver isso, na compra, na especificação. Tudo é quando você chega no hospital, já está tudo lá, você está vendido, né? Então, por isso que é importante o inventário, inclusive de válvula, né? Reguladora de pressão, porque tem que ser calibrado esse negócio. E aí a melhor forma é matar logo na aquisição, escolher bons fornecedores, bons produtos, né? E desenvolvermos essa cultura de calibração de válvulas, manômetros, fluxômetros mais aplicados aí na área de engenharia hospitalar ou equipamento de infraestrutura. Mas eu concordo com você, tem cada abacaxi que eu vou te falar, a gente não sabe como é que está no mercado. Então, valeu, Matheus, um abraço. Engenharia clínica e o mercado de trabalho para iniciantes.
Lúcio, está tendo um concurso técnico em equipamentos médicos no Hospital das Clínicas, o HCPA, de Porto Alegre. Você poderia comentar sobre os materiais recomendados? Posso sim, Euclides. Eu fiz aqui, desculpa ter demorado aí, mas eu fiz aqui, vou puxar aqui, peguei lá o edital e vou compartilhar aqui com o pessoal para a gente fazer um comentário rápido sobre o que eu achei dessa convocatória. Então, a gente está vendo aqui processo seletivo para técnico de manutenção de eletrônica. O cara quer contratar um técnico em eletrônica, beleza? Então, vamos começar a pensar. Tem um pacote de português, técnico tem que ter um português bom, né? Tem que ter um português bom. Uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever. Escrever é muito importante, aprender a escrever, praticar escrever. Tem gente que não gosta, mas eu, na minha atividade hoje, eu escrevo muito, né? Tem que escrever muito, enfim. Mas tem outras que não tem que escrever tanto. Mas você tendo que escrever, cuida de uma boa escrita. Bom, vamos lá. Matemática, números relativos, fracionários. Então tem aqui a matemática, que não tem jeito como escapar, né? Aí não tem jeito, vai ter que estudar, revisar esses conhecimentos, que são conhecimentos do segundo grau. E aí ele dá uma dica aqui nos conhecimentos específicos. Você vê que segurança do trabalho, segurança nas instalações de serviço e eletricidade, informática, tal, e depois aqui eletrônica, analógica e digital, ética do servidor público. Vamos ver aqui eu olhei, tá? Olhei as referências e assim, não achei nada específico nessa vaga para equipamento médico. Então, ele está pedindo um técnico em eletrônica, não está pedindo uma ênfase para equipamento médico. Então, a questão de segurança, por exemplo, ele dá as dicas aqui da matemática, então essas matemáticas e o português, você tem que ver nessas referências aqueles conhecimentos que ele está pedindo lá. Estuda cada item, afia a peixeira aí, porque vai precisar, né? E você vê aqui que ele basicamente é o básico de eletrônica mesmo, não tem nada específico de equipamento médico, então a dica aqui, essa vaga vai ter que pegar ali os conhecimentos específicos, né? E esses conhecimentos e procurar isso nesses livros. Não tem outra forma de você fazer isso, tá? Mas não vi nada específico para a área hospitalar, para a área de equipamento médico, né? Nem de infraestrutura. Aqui ele já está pedindo um técnico 3, sistemas mecânicos da central térmica. Então ele está querendo um cara que é técnico, que tem um bom português, que tem ali a mesma matemática praticamente do outro técnico, mas nos conhecimentos específicos ele já dá uma aprofundada. Então, então as unidades de medida, tubulações industriais, soldas, né? Então, central térmica é caldeira, né? Caldeira, aquecimento de água. Então, vai trabalhar com altas pressões, tem que conhecer a NR10, porque tem eletricidade, a NR13, a 33, a 35. E eu acho isso muito curioso, porque quem deveria conhecer isso aí, né? Trabalhador, ele tem que conhecer porque é direito dele. Se eu sou trabalhador de central térmica, o hospital tem que garantir para mim a segurança para eu trabalhar lá. Agora, é bom eu conhecer a NR13? Porque aqui tem vaso de pressão e gerador de vapor, né? A NR33 e a NR35 são normas regulamentadoras lá para o pessoal da engenharia de segurança do trabalho, mas eu acredito que deve cair alguma coisa, principalmente da 13 e da 10, né? A 13 e a 10. E aí ele te dá, vai trabalhar no hospital público, tem que conhecer essas coisas do hospital público. Segurança do paciente e saúde no trabalho também é interessante, porque, eu não sei, lá no HCPA, até eu tive lá na feira hospitalar uma empresa, que eu me esqueci o nome agora, que tem um sistema lá, todo o sistema de geração de água quente e vapor, lá, lembrando que Porto Alegre faz frio no inverno, né? Então, esse recurso é muito estratégico para o hospital. Então, ele dá aqui nas referências, aqui não tem como você... Aqui ele dá uma dica, né? Ó, do que ele está pedindo. Ó, curso de NR13, tudo bem, para trabalhar nessa área, o cara tem que ter esse curso, né? O curso de espaço confinado, tem gás combustível, né, que alimenta ali. É importante você conhecer os seus direitos, né? NR33 é direito seu que o hospital tem que te entregar, principalmente se for contratado CLT. A 33, de novo, de espaço confinado, né? Está pedindo aqui um curso. Aqui, na verdade, é a pontuação, desculpa.
Conforme os cursos que você tem, você vai ganhando pontos aqui. Certificado de qualificação de soldador. Soldador é muito importante nessa função. E as referências aqui são as próprias NRs, a Lei 8080, tem que conhecer essa lei, que é ela que organiza, né, toda a questão do sistema de saúde no Brasil. Mas eu acredito que vão pegar mais as questões técnicas mesmo. Então, essas NRs aqui tem que ler, tem que entender, né, que são seus direitos, até para você se proteger mesmo, né? E aí, de gramática também, tem que pegar esses livros e pegar o que ele está pedindo lá nos conhecimentos. Metrologia básica, está dando aqui o Senai, o VIN, né, o Vocabulário Internacional de Metrologia também pode ser útil. Você acha ele na internet. A matemática, você pega os livros e vai lá e esgota ali os objetivos, né? Não tem nada específico também, não tem nada sobre esterilização, nada sobre vapor, específico sobre o vapor, mas está tranquilo aqui também. Eu particularmente, não conheço essas literaturas, tá? E aí vem o técnico, PS 22, técnico em manutenção 3, esse sim para equipamento médico. Então, vamos ver rapidamente aqui os conhecimentos específicos. Conhecimento geral, português é a mesma coisa, expressões algébricas, matemática também, trigonometria, triângulo retângulo, triângulo 3, 4, 5, né? Deve cair uma dessa aí. E aqui o conhecimento específico, os equipamentos médicos hospitalares. Tá? Então, esse aqui eu acho importante você dar uma lida. Pega esse livro aqui, ó. Você acha ele na internet também. Onde que está aqui? Equipamentos médicos hospitalares, Ministério da Saúde, capacitação à distância. Você pega esse livro aqui, debulha ele aí, porque se não der para esse concurso, vai dar para o outro, você vai ficar mais forte. Esse é um livro que é importante você conhecer. Tá? Eu, particularmente, não tenho esse livro, tá? Só tenho ele digital. Eu nunca peguei, estudei ele acabou sendo lançado muito tempo depois que eu comecei, mas muitos colegas nossos estudam e gostam desse livro. As NRs também tem que estudar, né? Essas questões éticas você tem que estudar. Isso que está aqui você tem que estudar. E pegar esses livros, né? E pegar esses livros e buscar lá os objetivos, conhecimentos específicos, né? Desculpa, aqui ele chama de conhecimentos específicos. Vamos lá. A prova escrita, a matemática e os conhecimentos específicos. Você procurar esses conhecimentos específicos dentro daqueles livros que ele recomendou para você. Então, Euclides, esses foram meus comentários, né? Pega os temas ali e procura dentro dos livros. As leis são gratuitas, você tem que ler para conhecer, não só como cidadão, você conhecer os seus direitos, né? E poder participar da prova da melhor maneira. Espero que você mande super bem nessa prova. Eu gosto muito do HCPA desde o começo da minha carreira. O HCPA sediou 2 cursos de formação de engenharia clínica lá no começo, que é aqueles cursos de 1.500 horas, cursos pesados. Eu tive a oportunidade de dar aula lá também e lembrar da turma lá, Engenheira Rosa, o Negrini, enfim, pessoal que começou a fazer a história aí da engenharia clínica no Brasil. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Era isso que eu queria comentar, responder para as pessoas. Vou colocar lá o link do vídeo nos comentários que cada um solicitou. E, por fim, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, manda para algum colega, traz mais gente para o canal. Tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do nosso tema nas redes. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!